Então, mais uma vez, eu cumprimento o Igreja na Paz do Senhor Jesus. Palavras de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 3. Então, no livro de Daniel, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler o 1 e o 2, depois o 4 e o 6, o 8 e depois do 12 ao 29. Para não ficar uma leitura muito longa, mesmo assim, já vai ser uma leitura longa. Amém? O título aqui é A Fornalha de Fogo Ardente e a Estátua de Ouro. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O 4. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos lá para o 12. Versículo 12. Alguns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Aleluia. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que de costume, e ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo
matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, glória a Deus, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. É para nós, igreja, darmos assim um amém de lá do fundo do coração, saindo do mais profundo da alma, porque realmente, se nós pararmos, vamos meditar, pensar que naquela época o que valia, estando certo ou errado, era a palavra do rei, e se cumpria aquilo que ele falava, é de se tremer todo, é de dizer: quem sou eu, um pobre miserável, para desobedecer? Mas antes de tudo, eu quero ler aqui o nome dos 3, porque o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens e servos do Deus Altíssimo. Maravilhoso. É um texto que realmente ele faz a gente parar e pensar: meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo. O mesmo Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego não cumpriu a ordem do rei, mas preferiu que, mesmo que Deus não fizesse nada, somente obedecer. Somente obedecer. O que nós precisamos é aprender a nos posicionarmos diante das adversidades que surgem diante de nós durante a vida, como servos do Deus Altíssimo. Nem sempre seremos poupados da luta, mas o Senhor promete que estará conosco sempre. Como eu falei ainda há pouco, Ananias, Misael e Azarias eram 3 jovens, servos do Deus Altíssimo. E eles sabiam que se Deus não fosse por eles, eles estariam em má situação. Porque a palavra diz, foi relatado com muita precisão e foi aqui feito minuciosamente
o texto descreveu como ocorreu. Quem lançou os 3 amarrados, totalmente atados, porque aqui falou que tudo, a maneira com que eles estavam, toda a roupa que eles estavam vestindo, toda a vestimenta deles, foi atada. E eles foram jogados de uma maneira cruel, né? Atados dentro da fornalha. Quem estava do lado de fora jogando, morreu queimado. E como era? Não eram uns simples soldados, eram os mais fortes, os maiores, mais altos. Tudo existia de qualidade. E eles foram queimados. Já começa a providência de Deus aí. E o que é interessante é que quando eles foram lançados, Deus já estava lá dentro esperando por eles. Ele não chegou depois, ele já estava esperando. A gente tem que ver que esses 3 jovens, eles eram escravos. Eles estavam ali na Babilônia, cativos. Mas também eles tinham uma posição de destaque. Ao mesmo tempo que eles eram escravos, mas eles também tinham uma certa posição. E isso incomodava certamente. Deveria incomodar. Então vamos tirar algumas lições desse texto. A primeira delas, nós vamos falar de fidelidade. O significado da palavra fidelidade é cumprir aquilo que se promete. E a palavra em todo tempo fala que Deus é fiel. Esses 3 jovens, eles foram fiéis a Deus e não cumpriram o decreto do rei. O rei mandou que tocasse para ver a reação deles, porque quando eles foram colocados na presença do rei, o rei ainda questionou eles. Ainda, vamos dizer assim, talvez ele estava achando que ele estaria dando uma chance para eles. Olha, agora vocês estão diante de mim e eu vou mandar tocar novamente. E vocês vão ter que adorar. Porque o que vale é a minha palavra. Mas eles não estavam preocupados com aquilo que o rei achava. Aleluia. Porque como sendo servos fiéis de Deus, eles queriam somente obedecer. Somente obedecer. É o que a gente vê sempre em toda a palavra de Deus. A obediência traz vitória. A obediência faz Deus fazer, operar o impossível. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E o rei reconheceu a fidelidade de Deus com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. A fidelidade de Deus, igreja, ela nunca falha. Aleluia. Nunca. Nós falhamos. Mas Deus não. Eu vou ler aqui no Salmo 101, a igreja não precisa procurar. Eu vou procurar aqui, Salmo 101. Eu vou ler somente um versículo desse salmo. Eu vou ler o 6. O salmista que diz: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Olha o que Deus fala. Deus é fiel porque Ele cumpre integralmente tudo o que Ele fala, tudo o que Ele promete. A fidelidade de Deus é o travesseiro para a cabeça cansada. A fidelidade de Deus é o estímulo ao coração que desfalece. Glória a Ele. Segunda lição.
que a gente pode tirar da fornalha. Agora a gente vai falar de ousadia. Veja que a fé nos faz ir além, porque também ousadia, mas também envolve a fé que eles tiveram em Deus. Esses 3 servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, eles foram atrevidos, corajosos e ousados. Por quê? A gente vê pela resposta que eles deram ao rei. Eles não responderiam ao rei sobre aquele negócio, assim que foi falado na leitura, que eles não falariam ao rei sobre este negócio, não falam com o rei sobre este negócio. Que Deus os livraria das mãos do rei. Veja que ousadia. O rei naquele momento ali, talvez seja também por essa resposta, porque aqui foi várias respostas em uma, que o rei ficou tão furioso, porque eles não só desobedeceram ao rei, como falaram de uma forma muito ousada. Era para ter arrancado a língua deles naquele momento, porque, veja bem, olha só o que eles disseram. Que Deus os livraria das mãos do rei. Isso aqui, eles já estavam certos da fidelidade de Deus para eles. Eles tinham certeza que Deus faria alguma coisa. Mas, se não os livrasse, não teria problema também, porque eles não iriam adorar aos deuses do rei, não iriam deixar de ser fiel a Deus. Na defesa da nossa fé, devemos ser ousados, porque abrange várias coisas a fidelidade, igreja. Aqui, os meninos, os 3 tiveram ousadia, fidelidade, fé. Para obedecer uma ordem do céu, devemos ser ousados. E a ordem do céu está aqui, na palavra dele. Aleluia. Quando olhamos para a palavra de Deus, para comprovar isto, o que foi falado, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, vamos lembrar Davi contra Golias. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, eu me lembro que esses dias eu ouvi algo tão interessante, que Davi, ele jamais atribuiu a Golias como um gigante. Ele não falou da força do inimigo, ele não atribuiu qualidades, vou dizer assim, de uma maneira, da mesma forma que naquela época eles atribuíam a esse homem que tinha uma estatura maior que os demais, por isso era chamado de gigante, que ele era mais forte, que ele era guerreiro. Não. Davi, quando foi contra Golias, ele não falou que era ele que estava indo, mas ele falou que o Deus que ele servia iria dar a cabeça dele para ele. Glória a Deus. Veja a fé. E Davi foi ousado. E a gente tira mais lições. Elias contra os 400 profetas de Baal. Gideão e os seus 300 guerreiros contra o exército dos midianitas. Josué diante das muralhas de Jericó. Pedro e a ordem de andar sobre as águas. Além da ousadia, sabe o que mais devemos ter? Fé. Fé a gente deve ter. Para que a gente possa usar a ousadia, para que a gente possa saber agir. O crente tem que ter ousadia de não olhar a circunstância.
mas saber o Deus que ele serve. Parece que o tempo já está acabando. Vou ser um pouquinho mais rápido, igreja. Agora eu vou só falar, sem fazer muito comentário. Então, a terceira lição vem a fé. E a gente já falou dela ainda agora há pouco, né? Quem não tem fé, não arrisca, não avança, não enfrenta, porque na fornalha tem provações, adversidades, problemas, aflições. E essa fornalha é o nosso dia de hoje em dia. É o nosso dia a dia. E enfrentamos justamente porque escolhemos fazer a vontade de Deus. Quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, a gente esquece do nosso eu. Tudo isso serve para manifestar a profundidade e firmeza da nossa fé. Quando jogaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha, como eu disse, Deus já estava lá. Quem tem fé de verdade sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, pois tem a certeza de que Deus vai à frente. E é verdade mesmo, igreja. A gente pode tirar experiência do nosso dia a dia. Quem tem fé não desiste, porque é nas adversidades da vida que a nossa fé é provada, confirmada e fortalecida. 1 Pedro 1, os versos 6 e 7. Eu vou ler para a igreja. 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 6 e 7, a palavra de Deus diz: Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. É maravilhoso, gente. Eu gostaria de poder fazer mais comentários, mas eu vou ser um pouquinho mais rápida. Botemos lá. Quarta lição: livramento. Deus podia ter evitado que os seus 3 jovens forem amarrados e jogados na fornalha. Poderia. Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. Nós glorificaríamos a Deus se Ele tivesse enviado um anjo para livrar esses jovens da fornalha. Mas nós glorificamos muito mais a Deus por eles terem sido lançados na fornalha. E Ele lá esteve com eles. Prova é que quando saíram não tinha cheiro de fumaça. Nada o fogo fez com eles. Enquanto quem os jogou dentro foram queimados. A Bíblia relata que os guardas, como eu disse, que jogaram os 3 jovens e servos do Deus na fornalha, eram fortes, grandes, mas eles morreram queimados, mesmo sem entrar, somente na porta, pela temperatura da fornalha. No Salmo 34, no versículo 19, diz: Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Glória a Deus, igreja. Esse é o Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que está aqui nesse momento, igreja. Está aqui nesse momento. Agora, a quinta lição dessa fornalha é a experiência. Aquilo que Deus permite a gente passar é para nos dar experiência. Não podemos dizer que temos experiência com Deus pelo simples fato de ouvir falar dele. Muitos ouvem. Experiência é o ato de experimentar. É um conhecimento adquirido por prática, por prova, constatação.
Uma coisa é você ouvir falar que Jesus cura, outra coisa é você ser curado por Ele. Eu já fui curada por Deus. Glória a Deus. Jesus já me curou. Aleluia. E curou, acredito que muita gente, porque a gente já recebe a cura quando a gente aceita Ele. Essa é a primeira cura que Ele faz conosco, igreja. É a cura da aceitação. O velho eu. O velho eu. Não existe mais. E é por isso que às vezes Deus permite nós passarmos pela fornalha da aflição. A fornalha da aflição é para que a gente tenha mais experiência pessoal com Ele. Romanos 5, no versículo 3 e 5, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Deus deu grandes experiências a grandes homens. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Noé fez a arca a pedido de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Moisés falava face a face com Deus e viu a glória de Deus. Elias e Eliseu foram grandes e ousados profetas. Daniel, exemplo de integridade e justiça, teve a visão dos últimos dias. Glória a Deus. Para finalizar, a fornalha ardente também simboliza a capacidade de superar obstáculos aparentemente impossíveis. A provação expõe nossa fidelidade a Deus. Ela também expõe a nossa fé em Deus e aumenta o nosso nível de intimidade com o nosso Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Vamos ficar de pé agora, vamos orar. Nosso Deus maravilhoso e santo, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradeço, ó Pai, pela palavra santa que o Senhor nos deu nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, nos deu a graça de poder trazer essa palavra maravilhosa para a tua igreja e para muitos que estejam em casa também ouvindo, Pai, essa mesma palavra. Deus, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor seja com a tua igreja, ó Pai, trazendo e dando mais ousadia, mais fé, mais ânimo, Pai, mais experiência, ó Deus, com o Senhor. E a experiência, Pai, a gente só vive, ó Deus, quando nós deixamos o Senhor conduzir nossas vidas. E somos também, ó Pai, obedientes à tua palavra, deixando a nossa vontade de lado e obedecendo a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, porque o que o Senhor tem para nós é o melhor. É o melhor, Deus. Assim, ó Pai, eu peço também a tua bênção sobre cada pedido que se encontra aqui nesta caixa, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, que tem muitos que aqui estão esperando por uma cura, por um livramento, por uma proteção, um casamento que precisa ser restaurado, Pai, uma vida que precisa, ó Deus, também ser restaurada. E só o Senhor tem o poder, porque o Senhor é Deus do impossível. Aquilo que nós podemos, ó Pai, nós fazemos. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é colocar no altar do Senhor todas essas petições, porque o impossível é o Senhor quem realiza. Ó Deus de poder e graça, também pedimos pelo nosso país, pedimos pelos nossos governantes, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor sabe em que direção eles têm governado esse país, e tudo está nas tuas mãos, ó Deus. Por isso nós colocamos a nossa confiança em Ti, e sabemos que se o Senhor está no controle, Pai, grandes coisas o Senhor fará. Aleluia. A nossa confiança está em Ti, ó Pai. E eu te agradeço por mais esta oportunidade, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos conduza todos os dias no caminho que o Senhor tem traçado para nós. Eu agradeço ao Senhor
Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, igreja, pela oportunidade. Em nome de Jesus, eu volto a palavra com o pastor Elcio.